o nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao nosso querido pastor Gesso, Vilas Boas, nossa missionária Nádia Vilas Boas, por esta oportunidade de estar me trazendo aqui hoje para falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo habita aí dentro de você? Amém? Então, não vai ser difícil para o pastor Divaldo falar sobre algo que você já conhece. Amém? Quero agradecer à Igreja Batista Betel Sede por ter trazido essa oportunidade, a Igreja Batista Betel Riachinho, ali em Graco Cardoso, Igreja Batista Betel Coqueiros, ali em São Cristóvão, ali já chegando em Itapuranga das Judas. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, aqui no livro de João, capítulo 16, versículo de número 8. Vou ficar apenas com este versículo, amém? Com o versículo de número 8. Louvado seja Deus. Que diz assim, João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa, uma promessa. A promessa de um Espírito Consolador. Jesus, ele não nos deixou órfão após a sua ascensão aos céus. Tem um avivalista chamado de Charles Finney. Ele disse assim, a maior necessidade de nossos dias é poder do alto. Qual é a maior necessidade do ser humano nos últimos dias? Poder do alto. E o Espírito Santo é Ele que concede esse poder. Ele é o poder do alto. E para que nós vamos necessitar do poder do alto? Nós vamos ver durante essa ministração por que a igreja, por que cada um de nós iremos necessitar de poder do alto. Eu confesso para os amados irmãos que eu estou seguro ao ministrar esse tema. Mas a minha carne, ela treme nesse lugar. Porque nós estamos falando de alguém que tem muita importância. Nós não estamos falando nesta noite de um artista de Hollywood. Nós não estamos falando de um filósofo. Nós não estamos falando de alguém famoso, de um ídolo. Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E para que você possa falar, para que eu possa falar da pessoa do Espírito Santo, então eu tenho que ter muita propriedade neste assunto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa do Deus triuno. Então nós temos aí o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E ele se encontra na posição da terceira pessoa. Isso é em uma escala. Porém, existe um estudo, existe uma ciência, né? Eu tive que anotar esse nome aqui que é um pouquinho difícil de falar, mas chama-se de pneumatologia. É a doutrina do Espírito Santo. Se faz necessário, amados irmãos, cada cristão, cada crente, na nossa linguagem, na nossa forma de falar, ter acesso a essa doutrina. Porque
nós necessitamos de conhecê-lo melhor, o Espírito Santo. Porque nós ouvimos muitas coisas, ouvimos pessoas falarem do Espírito Santo, pessoas que trazem manifestações e dizem que é do Espírito Santo. Então, se você não conhecer a doutrina do Espírito Santo, se você não conhecer as obras do Espírito Santo, é lógico que você pode se enganar. Lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, vai falar da descida do Espírito Santo. A igreja precisava avançar, a igreja precisava crescer. E já existiam os apóstolos comissionados, e era necessário que eles se tornassem cheios do poder do Espírito Santo para alavancar esta obra, para levar a palavra de Deus aos confins dessa terra. Então, nós já começamos a entender por que nós precisamos de poder do alto. Sem este poder do alto, a igreja de Cristo, ela não iria suportar os ataques de Satanás. A própria palavra de Deus vai dizer que a minha igreja, as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a minha igreja. Então nós podemos entender que há uma luta da igreja contra o inferno. Não somente o inferno contra a igreja, mas isso é vice e verso. Então a igreja precisa estar revestida desse poder, dessa força, para que possa suportar todos os ataques que são minuciosamente calculados, são minuciosamente elaborados no laboratório de Satanás contra a igreja. Vá prestando atenção aí. Então logo podemos ver que o Espírito Santo prepara a igreja para a guerra espiritual. Nós podemos ver isso lá a partir do livro de Efésios, a partir do capítulo 6. O Espírito Santo também promove a justiça. Nós estamos falando já das obras do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele regenera o perdido. Ainda que você não acredite nessa pessoa que está perdida, eu aprendi aqui com o pastor Gerson, ele disse, o que é uma pessoa perdida? É uma pessoa que não sabe para onde vai. E o mundo está sim de pessoas que não sabem para onde vai. Mas o Espírito Santo, ele tem esse poder de regenerar essa pessoa, ele tem o poder de nortear esta pessoa, ele tem o poder de guiar esta pessoa. E nós vamos ver uma outra obra do Espírito Santo, é comunicar, é revelar Cristo ao homem. Então, ele regenera este homem, ele comunica Cristo a esse homem, e o final, isso aí vai ser salvação para essa pessoa. Uma outra obra comunica-nos o amor de Deus. Romanos 5:5 também vai estar falando sobre isso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez o grande enigma deste versículo está exatamente nesse termo, tal. Nós não temos como medir o tal, nós não temos como pesar esse tal, nós não temos nem como apenas mensurar esse tal, mas nós falamos esse tal, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Obra do Espírito Santo. O Espírito Santo também
Ele dá poder e destemor para testemunhar. Sabe quando você está lá na sua escola, quando você está na faculdade, lá no seu trabalho, quando você está em um transporte público, alguém olha para você e logo a pessoa já entende, essa pessoa é diferente, essa pessoa é crente. Nos últimos dias eu tive que fazer uma viagem rápida, fui ali em Salvador, e na hora que eu cheguei no hotel, o gerente do hotel olha para mim e falou bem assim: o senhor é crente? Eu falei: sim, senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: já deu para perceber. Aí eu falei: como você percebeu? Ele disse: o jeito de você se locomover e o jeito de você falar, ele lhe denuncia. Obra do Espírito Santo. Então vai vendo aí, o Espírito Santo também, ele dá dons espirituais. O diácono Marcelo estava falando sobre isso aqui. Ele dá dons. E ele vai capacitar cada um de nós e vai entregar esse dom. Para que você vai usar esse dom? Em prol do reino de Deus. Talvez você está orando a Deus porque você está buscando pelo dom de cura. E se você está buscando, é certo que Deus ele vai te dar o dom de cura. Então você vai ter que desenvolver esse ministério. Você vai ter que orar. Você vai ter que colocar os seus joelhos no chão. Você vai ter que ir buscar estas pessoas que se encontram enfermas. E você sabe onde você vai buscar essas pessoas? Comece na sua casa. Mas o Espírito Santo também capacita o crente a viver uma vida santa. Começou a ficar mais difícil, né, gente? O Espírito Santo capacita o crente a viver uma vida santa. O que significa ter uma vida santa? Uma vida que não tem nada a ver com este mundo secular. É uma vida separada. A palavra santo quer dizer separado. Somente você vai obter o Espírito Santo dentro de você quando você for realmente convertido e você tiver uma vida santa. Por que é assim, pastor? Por que eu não posso ter o Espírito Santo eu vivendo da forma que eu vivo? Porque o Espírito Santo não divide você com ninguém. Ele quer você todinha para Ele, 100%, sem reservas. Sabe, o Espírito Santo, Ele quer você pela sua espinha dorsal. Não tem que ter reservas para o Espírito Santo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Todas essas obras que descrevo aqui, é apenas para que possamos entender quais são as obras mencionadas desde o Antigo Testamento. Eu achei até que o diácono ia entrar na minha mensagem. Mas desde Gênesis, já havia ali a manifestação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Quando lá em Gênesis 1, versículo também 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. E quem pairava sobre as águas? O Espírito pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo estava lá em Gênesis 1. Aí lá no versículo 2, versículo 3,
Deus vai dizer: haja luz e houve luz. Obra do Espírito Santo. Então, amados irmãos, por toda a Bíblia, pelos 66 livros da Bíblia, nós encontramos a obra do Espírito Santo. Nos apóstolos, os apóstolos precisaram desta força, deste poder. Eles estavam convictos que morreriam por amor a Cristo. E eu não conheço ninguém que morreria por Cristo se essa pessoa não tem o Espírito Santo selado dentro dela. Por quê? Porque quando o crente ele não tem o Espírito Santo, me perdoe o termo, mas ele é um crente covarde. Porque facilmente ele desiste. Facilmente ele fica amedrontado. Ele corre. Ele nega Cristo. Porque ele não tem o poder do Espírito Santo dentro dele. Nesses dias, a missionária Nádia acompanhou, parte de vocês também acompanharam, a história de um garoto, do Elias, lá nos coqueiros. Ele foi picado por uma serpente, e através deste acontecido, lá mesmo no hospital, no mesmo ambiente que o Elias estava, vidas foram recuperadas. Vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Manifestação do poder do Espírito Santo. Nós devemos, amados irmãos, ter desejo ardente pelo Espírito Santo. Não é só o fato de que eu aceitei Jesus, de que agora eu sou crente, já está bom, eu quero ficar por aqui. Não, você foi alguém que você foi levantado para fazer a obra de Deus. E não tem como você fazer a obra de Deus se você não tem o poder do Espírito Santo. Facilmente este mundo, Satanás, com a sua hoste, vai parar você. O exército do inferno vai parar você. Eu tenho convicção, irmãos, de que a maior obra do Espírito Santo, essa é pessoal, eu que acho, tá bom? Você pode encontrar outras obras e você dizer: não, pastor, eu concordo com essa. Eu concordo com João 16:8. Para mim, a maior obra do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado. É convencer o homem caído. É convencer o homem, meu irmão, que está agora vivendo de uma forma miserável, no pecado, escravizado, sendo usado, sendo chamado de cavalo por Satanás. E Deus, através do Espírito Santo, Ele vai lá e convence aquele homem do seu pecado, do seu estado. E este homem se levanta e glorifica a Deus. Se levanta e já se levanta como missionário. Nós temos vários exemplos desses na Bíblia. Hoje, depois que eu estudei várias obras do Espírito Santo, eu descobri que não presenciei na Bíblia nenhuma manifestação bizarra dessas que acontecem por aí. O que eu vi aqui foi obras redentoras, foi obras de poder, foi obra de levantar o homem, e não obras de homens que caem, que pula, que vive fazendo as suas manifestações bizarras e fica dizendo: sou cheio do Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo. Eu descobri ao longo dessa jornada que tem igrejas que não pregam mais sobre pecado,
não tem igreja que não prega mais sobre o inferno. Logo eu quero dizer para você, se você conhece igreja, ministério, pastor, que não prega do pecado, que não prega sobre inferno, não tem Espírito Santo, coisa nenhuma. Porque a maior obra do Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do seu pecado, do seu estado de calamidade. É obra do Espírito Santo. Aí está aqui, irmão, ó. Preste atenção aqui, ó. Muitas pessoas vivem dizendo que são cheias do Espírito Santo, quando suas vidas secular é uma desgraça. Vivem em desacordo com a palavra de Deus e querem ser cheios do Espírito Santo. E sabe por que isso acontece? Porque não conhecem a doutrina do Espírito Santo. Não conhecem a palavra de Deus. Nós, da Igreja Batista Betel, por onde eu passo, eu tenho falado. Nós somos as pessoas, nós somos os crentes, nós somos os remanescentes que mais lemos a Bíblia. É isso mesmo. Por quê? Pode apanhar aí o crente mais novo que tiver na Igreja Batista Betel, ele já está lá com seu rosto fincado na Bíblia. Para quê? Para aprender. E para que ele quer aprender? Porque nasce um desejo dentro de nós de fazer a obra de Deus. Porque o maior sinal, a maior evidência de uma pessoa que é salva é que quer que outras também se salvem. E a salvação só vem através de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo, ele habita em um corpo limpo, lavado pelo sangue de Jesus, habita em um corpo purificado do pecado, livre das mazelas constantes do pecado. O Espírito Santo, ele é puro. O Espírito Santo, ele traz consigo a pureza de Deus. Ele é intensamente puro. Logo nós podemos entender que ele não habita em um local que é sujo, um local que está ocupado com muitas coisas. Então, se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar, para que todo esse espaço aí pertença ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo o Espírito Santo intensamente puro, jamais entraria num corpo que se vende, que se troca por qualquer barganha. Ele é santo. Já está dizendo, Espírito Santo. Irmãos, esse tema, Espírito Santo, hoje ele foi pregado pelo pastor Ronaldo. Foi isso mesmo? Pela manhã? Eu estou trazendo aqui, de uma forma resumida, nessa noite. Mas depois de mim, outros pastores também trarão mais conteúdo sobre esse assunto. E eu tenho certeza que o seu desejo de ter um encontro real com o Espírito Santo, ele vai acontecer. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo também deseja isso. Você quer uma coisa que Deus também quer. Então, logo, nós estamos em harmonia com Deus, no mesmo pensamento. Então logo você pode ter certeza que Deus ele vai derramar esse Espírito dentro de você. Eu queria só falar mais um pouquinho aqui
Mas agora eu queria falar, e eu gostaria que você ficasse de pé. Por favor. Eu estou sentindo uma atmosfera muito boa aqui nesse lugar. Eu não sei se você está sentindo aí onde você está, o que eu estou sentindo aqui. Eu não estou sentindo vontade de pular. Eu não estou sentindo vontade de plantar bananeira. Mas eu estou sentindo aqui uma paz. O Espírito da paz está pairando neste lugar, neste momento. Preste atenção aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Não só para te convencer. Não foi só para te convencer. Porque muitos de vocês já são convencidos e convertidos. Mas o Espírito Santo, ele tem outras funções. E esta função é te fortalecer. Pastor, mas eu não cheguei aqui fraco. Nem eu estou dizendo. Se você é forte, o Espírito Santo quer te tornar mais forte ainda. Sabe por que ele quer te tornar mais forte? Porque algo forte aí fora tem para você. Porque Deus, ele dá as maiores lutas para os maiores guerreiros. Então, se você é um guerreiro, você precisa ter um fortalecimento do Espírito Santo. Hoje, e sabe por que você veio aqui? Porque hoje Deus vai te dar a resposta que você espera. Como eu falei, o Espírito Santo, ele não quer dividir você com mais ninguém, com nada. E por que você ainda fica dividido? Por que você não toma logo essa decisão e se rende aos pés de Deus? Por que você fica dividido? Por que você fica lá, como os meninos falam nos coqueiros? Por que vocês ficam na corda bamba? Você precisa tomar uma atitude hoje. Presta atenção. Se desprenda agora mesmo. Larga este pecado. E sabe por quê que eu tenho autoridade para falar isso? Porque o mesmo Jesus, ele disse assim: se a tua mão direita te faz pecar, arranque-o, lance fora. Ele não disse, se a tua mão direita te faz pecar, leva ela no médico, marca uma consulta para essa mão. Não, ele disse, arranque-o. Ele diz, se o teu pé direito te faz pecar, arranque esse pé, lança fora esse pé. E se o teu olho te faz pecar, arranque ele também. Pastor, ficou difícil para mim entender. Ficou difícil? Mantenha longe, se mantenha longe do pecado. Você é vaso de Deus. E você precisa ser vaso de honra, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Talvez se eu perguntar para você, tem quanto tempo que você não prega para os ímpios? Tem quanto tempo que você não ganha uma alma para Jesus? Tem quanto tempo que você não vai a um hospital? Que você não vai a um presídio? Tem quanto tempo que você não vai em uma favela, uma comunidade, como nós falamos? Tem quanto tempo que você não ajuda uma pessoa que está desempregado? Tem quanto tempo que você não estende a sua mão para uma pessoa que está prostrada, caída? Você acha que isso é a atitude de um crente que é cheio do Espírito Santo? Foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Amém? Eu quero orar neste momento. Queria que você fechasse seus olhos.
e orasse comigo. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, aqui, meu Deus, está o teu povo, Senhor. O teu povo, meu Deus, que te conhece. O teu povo, meu Deus, que tem, meu Deus, renunciado à vida secular. Mas nós sabemos, meu Deus, que o pecado, meu Deus, é como uma noda, meu Deus, que impregna na carne do ser humano. E que muitas vezes, meu Deus, impede que o Espírito Santo, ele faça morada dentro desta pessoa. E que esta pessoa, meu Deus, venha dar frutos, venha apresentar frutos, venha apresentar, meu Deus, as virtudes do Espírito Santo através da sua vida, meu Pai. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje, meu Deus, e eu tenho certeza, meu Pai, absoluta, eu não só tenho certeza não, eu tenho convicção, meu Deus, da Tua presença neste lugar. Então, meu Pai, muda, transforma agora, meu Pai, a situação desta pessoa. Meu Deus, permita, meu Deus, um avivamento nesta obra, Senhor. O Brasil, meu Deus, tem 50 milhões de evangélicos, 50 milhões de crentes, mas o Brasil nunca foi tão corrupto como é hoje. Então, meu Pai, o que falta nessa nação é verdadeiramente um avivamento do Teu Espírito, para que o Brasil, meu Deus, seja visto pelo restante do mundo, no nosso planeta, como um país cristão, como um país de pessoas que tem um Deus, o Deus de Jacó, o Deus, meu Deus, o Deus que salva pessoas, o Deus que nos dá livramento, o Deus que tem restaurado pessoas, meu Pai, através do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, visita, meu Pai, nesta noite, cada família aqui representada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, amém, e dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Amém, Jesus.